Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E tem o Lula aí que falou que quer regulamentar as mídias, né? E ele, pra mim, é o cara que vai ganhar, provavelmente. Ele tá aí na disputa na frente. O Lula é um político nato, né? Um dos maiores políticos que a gente tem no país. A gente dá para ver aí todos os acordos que ele está fazendo e a sinalização para o mercado, né? Você sabe que eu sou do PSOL, que nasceu de uma disputa que ocorreu lá em 2002, daí aí teve um racha e nasceu o PSOL. E aí é incrível, hoje em dia eu tá vendo até a parte do meu partido, não todo o partido, que já está pulando, não querendo ter candidatura própria, não querendo ter discutindo o que a gente precisa discutir de debate sobre o que a gente quer de futuro, no primeiro turno querendo apoiar já o Lula. Assim, o Lula, em 2018, ele fez uma estratégia para manter o partido dele. Isso aqui, assim, eu vou falar de forma muito tranquila. O Lula, ele manteve a candidatura dele até o final para que ele pudesse manter a maior bancada, a segunda maior bancada, ele conseguiu eleger e que o partido dele ficasse. Agora, eu quero saber, se tivesse feito uma movimentação diferente, a gente não teria o Bolsonaro, mas o PT não estaria exatamente com tantas cadeiras como teve, né, nesse período. Então, assim, a tática para o PT funcionou. Mas a tática para o Brasil não funcionou, porque a gente tem um Bolsonaro, a gente tem mais de 600 mil pessoas que morreram aí, famílias devastadas por causa de uma política de partido, mas não uma política de nação. Assim, eu tenho todo o meu respeito, conheço o Lula pessoalmente, tenho todo o meu respeito, mas qual vai ser a diferença agora para esse próximo período, para 2022? A gente precisa pensar em como a gente vai sair desse meio caminho. E aí a gente tem que analisar quem são os candidatos que podem ter um programa econômico que possa estar falando da realidade da vida dos brasileiros. E dos brasileiros que eu estou falando, que são os mais de 20 milhões que estão na linha da miséria. Que aqueles que não têm comida. Que agora a gente tinha que ter parado o Congresso todinho. Acabou o Bolsa Família e ele vai implementar esse novo Auxílio Brasil, que ele vai colocar só no ano eleitoral e acabou. E é só para poder ele ganhar voto de R$400 para essas famílias, para ele ganhar e poder utilizar isso no WhatsApp. Por que todo mundo do campo, de todos os campos ali, principalmente da oposição, simplesmente não parou, sentou lá na cadeira do Lira e tirar o Lira? E isso também me lembra outra coisa, que aí eu tenho que tirar do meu peito, porque esse ano, estrategicamente, né, eu e alguns deputados da bancada do PSOL apoiamos a candidatura do Baleia Rossi. Não tenho nada em comum com o Baleia Rossi, mas ele é um político mais parecido com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia ferrou pra caralho a população brasileira com a reforma da Previdência, passou o teto de gastos, fez um montão de caralho a quatro. Mas você tinha diálogo. E quando o Bolsonaro falava as merdas que ele continua falando e fez todas as coisas que ele estava fazendo, ele era um cara que estava ali se posicionando, pelo menos mostrando que tinha um impasse ali. E aí teve uma galera, e principalmente o Juliano, né, o presidente do partido, que foi me criticar pela posição que eu queria ter de tática e foi me comparar a Tabata Amaral. Cara, e aí me lembra também em 2018, quando eu, mais duas deputadas, a Sâmia Bonfim e a Fernanda Melchiona... O Sâmia tá aqui, não? Sâmia já veio aqui. A gente teve um diálogo com ele, com a bancada, sobre a gente fazer uma apresentação do pedido de impeachment. Fomos os primeiros do Congresso a fazer a apresentação do processo de impeachment do Bolsonaro. O cara não escreveu uma carta para deslegitimar deputados do partido para poder fazer o processo de impeachment do Bolsonaro. Cara, é tipo assim, um cara que tá lá, que nunca teve a vivência de ser da favela, de ver, passar fome, ver a sofrência do que está a população e tá numa agenda diretamente ligada ao PT. Não do PSOL, do PT, porque tá ali extremamente alinhado. O PSOL só foi assinar o processo de impeachment quando o PT foi assinar. E aí parece que já existe uma adesão e não existe uma proporção, porque a gente está um ano antes da eleição. O que a gente tem que dialogar? A gente tem que dialogar como a gente vai tirar a população da fome. Bolsonaro está fora do país, mas o que a gente pode fazer no Congresso? Tem que paralisar aquela porra. Até a gente não ter uma medida que a gente consiga dar comida para essa população que está morrendo. E aí no interior do nosso país, esses caras, cara, a maioria das pessoas que sentam lá, eu vou te falar, Monarca,
eles não sabem o que é passar fome. Passar fome. Quando eu saí de casa, eu passei fome, comer do lixo. Sabe o que é passar um Natal? Você ter que ir lá no Ceasa, pegar resto de fruta para você colocar na sua mesa. As pessoas catando hoje osso no meio das ruas, sabe, assim, pegando resto de comida, o que precisar. Eu não sei como é que é a realidade desses caras que são tão filha da putas, que não consegue ver uma mãe que tá ali, sabe? Uma moça, uma senhora que teve que roubar miojo, que teve que roubar suco. Cara, que suco? Que foi parar lá tá presa. E o cara lá no sul também que pegou comida estragada, que também tá preso. Qual é a realidade desses parlamentares que estão lá? Qual é a realidade da política nesse país que não vê a situação real dessa população? Cara, me dá uma raiva, assim, me dá um ódio, que aquilo lá tem que ser paralisado até a gente dar uma solução para os mais miseráveis desse país, que estão morrendo realmente de fome esse momento do nosso país. Mas aí o que acontece? É os acordos, é o centrão, é aquele movimento todinho da política antiga que não se renova. E aí por isso que a gente fala que precisa ter mais representatividade desses lugares. Mas aí a gente tem que ter mais espaço para essas pessoas falarem. E por isso que a gente tem que estar tendo esses diálogos em todos os espaços possíveis, para poder a gente alcançar essas pessoas. Como são pessoas da minha família que votaram no Bolsonaro. Mas aí agora, eu vou ficar sem falar com todas as pessoas que votaram no Bolsonaro nesse último período? Eu tenho que dialogar, assim como eu dialogo com os parlamentares lá. A gente tem que ter diálogo e não pode ser cancelado por só simplesmente ter um diálogo com essas pessoas para ajudar com os mais miseráveis. Diferentes. Eu estava vendo o dia todo, a semana toda, depois vocês anunciaram que o David vai vir aqui comigo, com o Diablo. E eu vou ficar com os 3 diabos, agora David também. E eu estava vendo muitas pessoas da esquerda. Veio lá dos Estados Unidos acabar com o David aqui, o brasileiro, pô. Atacando, você é o diabo, né? Sim, exatamente. Atacando o David, denunciando o David, condenando o David. Por quê? Porque ele vai vir aqui, porque ele vai falar com pessoas que têm opiniões diferentes. E eu estou ouvindo o que ele acabou de falar na última 17 anos, que para David essas coisas, pobreza, fome, miseria, não é uma coisa abstrata, como muitas pessoas na esquerda olham para isso. Então, eu estava olhando para a biografia das pessoas atacando David. Eu sou doutorado na PUC, em várias coisas. Obviamente, eles veio da Universidade da Vida. Exatamente. E eles vão julgar David com a vida que ele tinha, para tudo que ele passou, porque ele não olha para o político como um jogo, porque ele não quer ficar brincando com... se você falar com essa pessoa que não é perfeito, que não tem ideologia perfeita, que uma vez falou alguma coisa errado, não pode falar com essas pessoas mais, porque para elas é um jogo. A política é um jeito para sentir superior, poderoso, para mostrar que eles são superior, mas para David, para pessoas assim, não é isso. Não é isso. E essa é a diferença. É sobre a vida das pessoas que a gente está falando no final das contas. É sobre a essência do que é política. A política nada mais é do que a forma com que a sociedade interage para resolver os problemas delas mesmas. Uhum. E isso acabou. A política... Virou um teatro. Virou um teatro macabro. Virou um teatro. Macabro. Pra tu ter noção, teve um dia que tem o corredorzinho lá, o corredor de Ácaro lá, né, lá. Eu me encontrei com o Daniel Silveira, ele passando por mim, aí veio falar assim, ei, David, que não sei o que, queria te falar contigo que não é nada pessoal, aqui a gente tudo personagem, você sabe disso? Eu falei, Caralho. Não sou personagem não, cara. Eu lembro exatamente o que tu fez quando você rasgou a placa da Marielle. Aquilo ali machucou não só a mim, a família dela e todas as pessoas que seguiam o trabalho dela e que amavam ela. Aí ele, não, cara, não é isso não, eu te peço desculpa e tal. E voltou a ser o mesmo personagem. Tem muitos ali que são personagens. Muitos personagens que vivem aquilo ali. E a política, pra mim, é uma coisa... Eu podia estar muito bem, confortável na minha vida, trabalhando com grandes empresas, junto com meu marido, como eu sempre trabalhei, ganhando meu dinheiro que eu ganhava, mais do que eu ganho meu salário hoje de deputado federal. Cara, eu podia estar muito tranquilo. Mas sabe o que é? O choque da realidade, de ver os meus, quando eu falo assim, que são as pessoas que passaram e passam hoje em dia pela situação que eu já passei,
eu precisava fazer alguma coisa na movimentação do que eu tinha. Quando me colocaram na frente, depois do caso do Snowden, quando me botaram ali na frente e me deram um holoforte, então eu fui lá, mesmo falando às vezes errado, com linguajar, porque eu tive que trabalhar a maior parte da minha vida para depois estudar. Eu entrei na faculdade com 24 anos. Hoje eu tenho dupla graduação. E aí tem um montão de jornalista que... Já teve jornalista que veio falar comigo no Twitter porque eu escrevi alguma coisa numa sentença errada. Obviamente, eu passei parte da minha vida sem conseguir estudar. Eu tinha que trabalhar, andar com um sapato rasgado. Não tinha R$1,50 para poder comprar um salgado. E tinha que comer arroz, feijão e às vezes se sobrava 25 centavos, mortadela, uma fatia de mortadela em cima para poder complementar. Porque essa é a realidade dos brasileiros. A maioria dos brasileiros vai sofrer muito até a gente conseguir estagnizar e melhorar a economia do nosso país, que eu não estou vendo, assim, vários dos candidatos tendo um plano para isso. O plano é, vamos acalmar o mercado, vamos falar com a burguesia, que aí a burguesia vai fazer isso. Isso, sinceramente, eu não consigo compactuar com esse pacto que eles estão fazendo. Meu pacto é com o povo que está sofrendo dentro desse país. Parece que tem muito dos políticos que eles acham que o país ir bem é a bolsa de valores ao valorizar. Mas eles não entendem o quão burro é isso, porque a bolsa de valores vai valorizar muito pela especulação do dinheiro gringo entrando. Pro país realmente melhorar, a gente precisa ter uma indústria pungente, nova, várias indústrias sendo criadas, vários mercados. A tecnologia, a gente não tem empresa de robótica, a gente não tem empresa de softwares quase. E cadê essas paradas que vão transformar o Brasil, que vai dar oportunidade para todo mundo? Não, e nesse sentido eu vou te falar, tem o acordo, né, Mercosul-União Europeia, que aí eu, junto com parlamentares europeus, estamos tentando barrar essa porra lá na União Europeia. Os parlamentares, né, de esquerda, radical mesmo, que são de esquerda, que não são esquerda caviar, estão lá na luta, na linha de frente. Por quê? Porque eles querem fazer um acordo tecnológico que a gente vai conseguir comprar lá. Todo mundo quer ter computador, quer ter celular, ótimo, a gente quer ter isso, mas a gente vai virar fazenda deles aqui, porque vai botar tudo no agronegócio e aí a gente vai ficar fazendo exportação de comida para lá, enquanto tem livre mercado aqui. Vai acontecer o mesmo problema que aconteceu entre os Estados Unidos e o México. O México está completamente fodido, mas sabe quem vai estar sempre ganhando com isso? São os grandes políticos que estão lá, trabalhando para o agronegócio, que aí vai fazer a gente regressar muitos anos. E aí eu estou conseguindo vários parlamentares aqui do Mercosul, porque eu estou na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para a gente conseguir paralisar isso. Porque a gente tem que evoluir a indústria nacional, cara. A gente tem muita gente boa aqui. A gente tem faculdades de ponta que consegue fazer um montão de coisa. Mas a gente não tem incentivo à educação, ao doutorado, à ciência aqui no nosso país. Eu acho que o problema Pelo não contrário, né? Tem Pelo contrário. A gente tem cortes nessas áreas. Muitos cortes. E eu acho que o problema é... Eu acho que tem que ter incentivos, claro, mas o maior problema não é nem isso, não chega nem a ser esse. O problema é que tem tantas barreiras pro empreendedor, pro cara que quer criar uma indústria, pro cara que quer criar alguma coisa, tem tantas barreiras que se torna impossível. A gente já tentou, a gente já pensou em vários projetos aqui, a gente tentou criar uma loja de camiseta. São tantas leis que te fodem que esse é o problema. Essas leis têm que ir embora.